Agora, um resultado que foi ruim para dois times nessa rodada foi esse empate de 1-1 de Rio Claro e Portuguesa Santista. Por que isso? Não tirou o Rio Claro. Não, o Rio Claro não respirou na briga contra o rebaixamento. E a Portuguesa Santista entrou de vez e está empatada em pontos com o São Bento. Resultado ruim para os dois times, né, Rico? Esse foi o famoso ruim para todos, que se tornou péssimo para todos no momento em que o São Bento ganha do Juventus horas depois. Assim, foi um jogo que pelo menos os dois times competiram, e isso pensando nas próximas 5 rodadas é algo interessante, porque a gente viu o Primavera e principalmente o Rio Claro não competindo em algumas rodadas. O Rio Claro vem de 2 empates e já é uma melhora significativa para um time que tinha tomado 5 gols e 3 gols nos 2 jogos anteriores. Mas a gente está num momento do campeonato em que competir não basta, sabe? Tem que pontuar, tem que ganhar. E cada jogo que o Rio Claro perde em casa ou empata em casa são pontos que ele deixa de somar. A título de curiosidade aqui, Nicola, vamos fazer o exercício que a gente acabou de fazer com o Capivariano e com o Oeste. O Rio Claro é time para ganhar do Taubaté em casa? Não opinião, pelo que mostrou até agora, não. Não, É time não. para ganhar do Votuporanguense fora? Não é. Não. É time para ganhar do Grêmio Prudente em casa? Não é. Nem Nem ferrando. da Ferroviária em casa. Talvez do São Bento fora, sabe? Então, o Rio Claro vai ter que tirar pontos da cartola de um jogo em que não é favorito. Os únicos 2 jogos em casa são Grêmio Prudente e Ferroviária. O Grêmio Prudente, talvez atrás do Primavera, seja o melhor time da 2 nesse momento, o segundo melhor time da 2 nesse momento, e a Ferroviária todos conhecemos, elenco muito bom, que não está jogando bem, acabou de trocar de técnico, então a gente sabe que é uma boa possibilidade da Ferroviária dar uma engrenada. O alerta já está bem aceso, então o trabalho do Fael agora é focado em vencer, sabe? Porque pro Rio Claro não basta mais competir. E eu digo assim, o Fael é o menor dos culpados. A gente cita ele aqui porque ele é o cara encarregado de tentar livrar esse Rio Claro do rebaixamento. Mas ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade se o Rio Claro for rebaixado. Zero, zero, zero. Porém, se ele tirar o Rio Claro dessa situação, cara, é algo assim, é um trabalho que aumenta bastante o passe dele aí para pensando em A2 dos próximos anos. E para Briosa, assim, por mais que o resultado não tenha sido o melhor, empatar fora contra o adversário direto não tem como reclamar. É um jogo que não poderia perder em hipótese alguma. Não perdeu, já é um resultado razoável. Agora cabe a Briosa tentar pontuar em Eurico Murso, que ainda não acontece nesse campeonato. Pelo menos não constantemente. De novo, fazendo o exercício aqui. Os próximos jogos da Briosa: São José em Eurico Mursa, Ferroviária fora, Primavera em Eurico Mursa, Oeste fora e Votuporanguense em Eurico Mursa também. Pensando no número mágico de 15 pontos, a Briosa tem que ganhar 2 dos 3 jogos em casa e o resto, tanto faz. Mas como isso não tem acontecido, para mim o jogo importante é o Oeste fora. Sabe? É um jogo em que possivelmente para não cair a Briosa vai ter que pontuar bem lá, ou ganhar, ou pelo menos empatar com o Oeste fora de casa. Eu nem penso muito na Ferroviária porque assim a diferença de elencos é bem grande. Então, para mim, eu circulo o Oeste e assim a Briosa tem que torcer para uma fase do Oeste perdurar até lá, porque o Oeste jogou mais bola que a Briosa até o momento desse campeonato. De resto, em termos de resultados, cara, não era de todo mal se o São Bento perdesse. Mas o São Bento ganhou. Então, automaticamente esse resultado fica muito ruim para os dois. Ô, Rico, só Ah, para a gente, antes de a gente ir pro São Bento e Juventus, ah, dá uma aumentada aqui no nosso som, que o pessoal tá pedindo aqui. dou sim. A gente dá uma aumentada, um ticaço no Aumentei um som. pouco do seu som. Mais do que isso eu não consigo aumentar. Tá no máximo. Perfeito. Vamos para São Bento 3, Juventus 2. Vitória do São Bento Vamos. que respira, ainda que não por aparelhos,
mas ainda com Não, dificuldade. agora, ixi, agora o São Bento já foi, sabe, já tá na ala, já tá Já esperando saiu da alta. UTI. Já saiu da UTI. Já, Está já. na aula, tá internado. E empata em pontos com a Briosa, só não está na zona, só não está fora por causa do saldo de gols. E o Juventus perde. O que você achou desse jogo, Rico? Cara, bem-vindo de volta, Esporte Clube São Bento. Bem-vindo de volta. Porque depois de 7 rodadas, 6 rodadas em que o São Bento entrou em campo, né? Não jogou, só entrou em campo. O São Bento compete em 2 jogos seguidos, um contra o líder do campeonato e outro contra um time ainda mais embalado, né, que vinha de bons resultados, vinha de 5 jogos de vencibilidade, se não me engano, 5 ou 4. E vai lá e não é que o São Bento ganha achando 3 gols, até porque o São Bento tinha um gol no campeonato inteiro. Então, o São Bento triplicou, quadruplicou, na verdade, o número de gols feitos em 90 minutos, em 45 minutos, porque o primeiro tempo foi 0-0. O São Bento jogou bola. Jogou Esse é o bola. negócio. O São Bento jogou bola. E eu vou falar, talvez é que todos os gols saíram no segundo tempo. Mas para mim, talvez o primeiro tempo do São Bento tenha sido até melhor do que o segundo. Porque no primeiro tempo, o São Bento não somente criou bastante, criou até um número razoável de chances, ainda que o último passe tivesse tendo dificuldade para sair, a finalização então nem se fala, mas absolutamente anulou qualquer possibilidade do Juventus chegar ao ataque, sabe? Eu não me lembro de uma finalização minimamente perigosa do Juventus no primeiro tempo, e no segundo tempo o São Bento volta. Parece que o São Bento usa o primeiro tempo para descobrir que é possível. E aí no segundo tempo, tendo visto que é possível, o São Bento vai para ganhar o jogo, sabe? Não para empatar, não para pontuar, vai para ganhar o jogo. É um sinal, é um recado direto, assim, um recado direto a Rio Claro, Portuguesa Santista, e por que não o Linense. O São José fez... Naquele momento também era um recado para o São José, apesar de que o São José ganhou e se afastou um pouco da zona de rebaixamento, mas foi um recado assim muito claro, direto, a Briosa, Rio Claro, São José e Linense. Se vocês derem mole, eu vou passar vocês. Tanto que nesse momento o São Bento está empatado com a Briosa. E sinceramente, pela fase recente, pelo que o São Bento jogou nos últimos 2 jogos, leva a crer que o São Bento passar a Briosa e talvez até o Linense é questão de tempo. O Linense não, porque o Linense vinha de uma fase até legal, perdeu pro Grêmio Prudente, mas vinha de uma fase legal. Mas parece questão de tempo até passar a Briosa. Porque é um time que entrou em campo para jogar bola, para competir. Sabe, o que o Anderson Kunze jogou ontem no sábado, foi brincadeira. Foi talvez o melhor jogo dele com a camisa do São Bento que a gente tenha visto aqui na 2. Outros jogadores também se destacaram. A defesa, por outro lado, a defesa deu mais espaço do que deveria, sabe? Os 2 gols do Juventus são fruto de problemas de marcação, principalmente o segundo. O segundo gol, que é o do lateral esquerdo, João Vitor, se não sai gol, sai pênalti no Magrão. Então, o São Bento ia descobrir de qual forma que ele ia se lascar. Isso, apertando esse parafusinho na marcação, o São Bento sai da zona. Se jogar assim, com o pé nas costas, porque o São Bento fez o que os seus adversários diretos têm muita dificuldade para fazer, que é receber um time no seu estádio e jogar mais bola que o adversário. O São Bento jogou mais bola que o Juventus. Sair da zona de rebaixamento nesse momento parece questão de tempo. Vou ver aqui a tabela do São Bento, porque, salvo engano, ela não é a mais tranquila. Santo André em casa, São José fora, Ferroviária em casa, Linense fora e Rio Claro em casa. Na realidade, ela é bem acessível. Sabe? O São Bento tá fazendo contas aqui a uma vitória em casa e a 2 vitórias em casa, contando que o Rio Claro é em casa, tá a 2 vitórias de escapar do rebaixamento. Ganhando essas 2 em casa, tudo pode acontecer. Já pode até olhar um pouquinho para cima. Não é o momento, claro. O São Bento tem que olhar para baixo, está na zona de rebaixamento nesse momento, mas esse jogo é um excelente sinal. Assim, o São Bento jogou bola. Sim, São Bento jogou muita bola.
E o Juventus, depois de 4 jogos sem perder, perde uma, mas acho que ainda não acende nenhum sinal, né? Continua uma pedra no caminho normal, né, Rico? Então, eu imagino que se fosse contra um time de meio de tabela, sim, mas foi contra o então penúltimo colocado. Ainda é penúltimo colocado, mas eu achei um jogo perigoso do Juventus. Principalmente em termos de postura, sabe? O Juventus não jogou mal, mas o Juventus foi muito passivo, sabe? O Juventus teve uma postura passiva, sabe? Meio que esperando. A impressão que eu tive é que o Juventus esperou para ver qual seria a do São Bento. E quando descobriu já estava 2-0. Eu achei que o time foi muito passivo. E é o contrário do que a gente viu o Juventus nos últimos jogos, sabe? E contra adversários mais qualificados, sabe? Do segundo tempo da Ferroviária em diante, o Juventus é um time que dita o ritmo do jogo, determina como se vai jogar, e isso não aconteceu nos últimos 2 jogos, inclusive. Isso não aconteceu em Votuporanga, se bem que o votuporanguense em Votuporanga é um adversário muito difícil, e não aconteceu contra o São Bento, que até então tinha um gol no campeonato. Se a gente for olhar o copo meio cheio, a gente pode considerar um acidente de percurso. Sim. E dizer que o Juventus vai voltar a jogar como um jogo contra a Ferroviária, como jogou contra o 15 de Piracicaba e principalmente como jogo contra o São José. O Juventus dominou o São José durante 90 minutos. Porém, se o Juventus jogar com essa postura um pouco mais passiva, quarta-feira contra o Grêmio Prudente, vai tomar mais do que 3. Então é algo que tem que ser mudado, assim, pensando já na quarta-feira, porque é um confronto direto contra o Grêmio Prudente e que se o Juventus perde, o Juventus vai perder algumas posições, talvez até sair do G8. Então é uma postura que tem que ser mudada. Com um agravante, conforme dito por alguém... Bom, não lembro quem foi o primeiro a me avisar. O Juventus estará sem o Rodrigo, que é o seu principal atacante, seu principal criador de jogadas do lado do campo. Então, eu testaria, e o Vinícius, que é o reserva natural, que foi muito mal sábado, também está suspenso. É hora de botar a molecada para jogar, para mim, sinceramente. Até por uma questão de energia. Que se o Juventus jogar com a energia que jogou em Sorocaba, vai perder do Grêmio Prudente e não vai ser de pouco. Espero estar errado, mas é o que é a impressão que eu tive. Você que acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$5 mensais, você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite.